Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje, um convidado para lá de especial, músico, jornalista, um agente transformador da cultura do nosso país e do mundo. Edu Hennig, muito obrigado. Prazer todo meu estar aqui conversando um pouco com você, contando um pouco de história, tem muita história para contar. Uhum. E assim, uma honra ter você aqui, né, conversando com a gente. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Onde que começou essa paixão e esse interesse em falar assim, vou seguir a área da comunicação? Ah, rapaz, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos e que eu vejo nela uma grande dificuldade para ela se encontrar. Eu acho que faz parte dessa geração que aí está, né? Com muita informação através de internet e aí se perde um pouco com as opções profissionais. Eu, com 9 anos, já sabia o que eu queria. Com 9 anos, eu cortei um cabo de vassoura. Sabe aquele cabo de vassoura? Vem um cabo de vassoura e tem um desenho para você amarrar o barbante. Uhum. Eu cortei o cabo de vassoura e aquilo virou um microfone. Eu entrevistava todos os meus amigos, os primos. Já sabia claramente que aquele era o meu caminho, né? E aí fui no processo natural, aquela coisa de um cara desajeitado, desarrumado, então eu queria arrumar umas namoradas, sempre muito ruim para arrumar namorada. E aí eu tinha uma equipezinha de som que fazia isso com 12 anos, cara. Nossa. Fazia som nas garagens, nos bailezinhos da rua todo domingo, ou ia para o outro bairro do lado. E aí fui aprendendo a mexer com música. E a equipe de som muito vagabunda. Era um pedaço de madeira com umas 10 lâmpadas penduradas, amarradinhas direitinho, né? E um painel de luz que ficava piscando, uma caixa... na época, eu estou lembrando o nome da vitrola, né? Uhum. Que era sonata, que vinha, você puxava e era uma caixa de som, que dentro da caixa de som vinha o equipamento. Aí você puxava o picape e botava a caixa de som e ficava passando de uma para outra. Terminava uma música, você passava para outra e ficava ali. E dali, meu primeiro trabalho foi no metrô, na assessoria de comunicação social do metrô, antes da inauguração do metrô do Rio de Janeiro, porque por acidente, eu nasci no Rio de Janeiro e vim para o Espírito Santo com meus 17, 18 anos de idade. Então, antes disso, fiz essa brincadeira de equipezinho de som, aí entrei para o metrô. Antes do primeiro buraco do metrô, o trabalho era apresentar slides em exposições itinerantes nas praças onde futuramente teríamos as estações do metrô. Dali eu caí para uma rádio, consegui entrar de quase penetra na Rádio Mundial, que era uma rádio poderosa no Rio de Janeiro, do Sistema Globo. E aí começou a ficar minha vida profissionalmente falando correta, né? Porque aí vou fazer sonoplastia para televisão, vou fazer rádio, novela, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Saramandaia. Eu fazia um trabalho de assistente de sonoplastia, né? O cara desenhava e eu executava a sonoplastia, montava. E fui aprendendo a mexer com... Aí surgiu um cara chamado Newton Alvarenga Duarte, na rádio em que eu conseguia, que essa Rádio Mundial, que eu fazia... Era discotecário, não era bem discotecário, era um organizador da discoteca, não era o programador. E ele fazia esse trabalho lá de programação, que ele depois se transforma, ou paralelo, juntamente com isso, se transforma num disc jockey revolucionário no Brasil chamado Big Boy. Que aí ele tinha um programa de Beatles, ele tinha um programa de músicas dançantes à meia-noite na Rádio Mundial. E aí eu fui me enturmando com ele e ele fazia uns bailes pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Eu era um carregador de caixa, puxador de fio, e fui vendo aquele movimento da música negra forte começando a acontecer no Rio de Janeiro, com Gerson King Combo, Big Boy, Ademir, Lebatô, uma turma que tem uma importância muito grande nessa parte cultural da negritude do Rio de Janeiro. E aí, um dia, apareceu a oportunidade de tentar alguma coisa em Vitória, né? Que a TV Educativa estava sendo montada, a TVE. Aí eu vim para a primeira formação da TVE. E aí, dali apareceu a oportunidade de fazer rádio na Rádio Espírito Santo, então eu deixaria de ser um organizador de discoteca para ser um programador, para ser um locutor. Eu achei uma ótima oportunidade e fiz a minha vida profissional toda no Espírito Santo, apesar de várias vezes
oportunidade de fazer coisa fora, mas o Espírito Santo é um barato, cara. É um lugar muito, muito gostoso. As pessoas, a cidade, a culinária, o visual. Quer dizer, eu tenho uma honra de ter recebido o título de cidadão espírito-santense com 20 e poucos anos. Nossa. Entendeu? Então, mas fiz muita bagunça aqui para ser reconhecido, né, na cidade. Né? Muita bagunça, que eu digo, muita produção, muita doideira, né? De rádio. O rádio era muito forte. A rádio tinha uma força muito grande nos anos 70, 80, entendeu? 90 para dentro. Assim, foram uns 20 e poucos anos, 25 anos de muito sucesso de rádio, que me transformou numa pessoa conhecida a ponto de ir para a televisão. Então, eu consigo furar essa barreira de ir para a televisão através do sucesso estrondoso do rádio. Assim. Líder de audiência, líder de faturamento para emissora, né? E inventando coisas. Aí eu tinha uma equipe, teve um período que eu tive um programa chamado Contatos Imediatos. Era de 4 às 7 no sistema da Gazeta. E esse programa foi um negócio assustador, a ponto de fazer... Eu tinha uma equipe de som, fazia parte de uma equipe de som, não era minha, era do Mário Galerani, que hoje mexe com iluminação cenográfica, e Pedro Barcelos. Eles se juntaram, me trouxeram uma proposta que era utilizar a audiência que eu tinha no programa de rádio para a gente rodar o Espírito Santo inteiro fazendo a mesma coisa que o Big Boy fazia no Rio de Janeiro, que eu acompanhei. Opa, vamos embora. E aí eu me lembro de algumas passagens interessantes, porque a gente fazia o sul do Espírito Santo, fazia o norte do Espírito Santo e terminava na praça do supermercado ali em Jardim da Penha, em Vitória, num baile para 10, 15 mil pessoas na rua. Nossa. Era uma coisa alucinante, 10, 15 mil pessoas dançando em torno de uma quadra fechada. E um dia eu decidi que a minha chegada naquele lugar tinha que ser impactante. Eu tinha um anunciante no programa de rádio que era um circo, Gran Bartolo Circo, que estava montado no aterro da Conduza, né? Ali em Vitória. E aí eu fui até o departamento comercial, perguntei se o cara era gente boa. O cara é gente boa, marquei com ele e fui até o circo falar com ele. Olha, eu sou o cara do programa de rádio, vocês têm um anúncio, nós daqui a 2 semanas nós vamos fazer uma festa em Jardim da Penha, e aí a gente pretende reunir lá umas 10 mil pessoas. E eu queria saber se você pode me prestar seu elefante, para eu chegar em cima do elefante. Aí o cara me achou maluco, mas tudo bem. Aí eu falei, olha, companheiro, o que vai acontecer? Tem 10 mil pessoas ali, em Jardim da Penha. Eu chegando em cima do elefante, as pessoas vão perguntar, quem é esse maluco em cima do elefante? Onde ele arrumou o elefante? O elefante arrumou no Gran Bartolo Circo, não tem erro. Leva. Agora tem um problema, eu tenho um Fusca. Como é que eu levo o elefante até... Aí ele botou uma fêmea, levou ali na praia de Camburi, não tem um posto, do lado do Clube dos Oficiais, tinha um posto de gasolina da BR ali, parou ali, desceu o elefante do caminhão ali e eu subi no elefante. Você veio da praia da praia até lá, passei por uns 10 quarteirões em cima do elefante para chegar até o palco alto. Mas o mais interessante dessa passagem tem 2 passagens interessantes nessa história. Uma é que o rapaz que estava tocando o elefante foi se empolgando com o que ele foi vendo, né? Ele foi chegando perto da praça, a multidão toda lá, e ele se desligou do idiota que estava em cima do elefante. E ele passou com o elefante debaixo das árvores. E sobre o elefante estava o mal acabado que vos fala. Então, cara, eu levei cada paulada de árvore, assim. Que o elefante ia embora, né? Eu cheguei cortado, porque ele ele esqueceu que eu tava, e passava debaixo das árvores e eu levando paulada de árvore, quase 10 quarteirões. Chegou lá, subiu, o elefante empinou, eu saí do pescoço do elefante para cima do palco e era um disc jockey. 40, 50 minutos de música rolando. Aí no ano seguinte eu cheguei dentro de um caixão. A chegada era... tinha que ser impactante. Aí para tudo, que vem o caixão, deixa passar a ambulância, a ambulância dá um giro na praça, abre a ambulância, puxa um caixão,
o caixão vai no braço da multidão até o palco, joga o caixão em cima do palco, aí abre o caixão com fumaça, entra Thriller do Michael Jackson e sai o mal acabado com a máscara de monstro e vai pro prato fazer. Aí no ano seguinte quase fui preso, porque aí arrumaram um helicóptero e eu desci de anjo. Aí a Infraero reclamou, porque não tinha autorização para o helicóptero estar ali naquela hora. Qual era o limite, né? Então, isso foi uma loucura. E um detalhe dessa história toda. Um radialista ganhando muito mal e que era permitido, então, que você fizesse as suas festas para ter um complemento salarial, porque tua grana era curta. E aí, por isso que eu fazia os bailes. Né? Aí, nesse baile do Elefante, eu fui chamado pelo diretor comercial, Heitor Nogueira, da Rede Gazeta, e ele perguntou para mim, explica como é que vai ser isso aqui, explica para ela como é que vai ser. Tinha uma senhora na sala que eu não conhecia, eu expliquei, vou chegar no Elefante, não vai ser assim, vai ser, tá bom, Edu, depois a gente conversa. Aí, no dia seguinte, me veio uma proposta para usar uma roupa da boutique daquela senhora. O nome dela, salvo engano, era Sheila, e o nome da boutique era Wrangler, que era uma roupa meio country, de country e tal. Aí eu fui com uma calça rosa e uma camisa xadrez azul e branca em cima do Elefante. E, para isso, me entregaram um cheque, que era equivalente a 8 meses do meu salário na rádio. Nossa. Aí eu não acreditei. Pô, vem cá, eu vou ganhar 8 meses do meu salário para vestir uma roupa, para subir no Elefante. E aí eu comecei a descobrir que é possível você ganhar dinheiro de uma forma legal e sem destruir o conteúdo, né? Porque o que mais a gente preserva na história da comunicação é, olha, o comercial não pode interferir no meu conteúdo, né? Na informação, mas podem andar paralelos e fornecer um sustento mais decente para quem está fazendo o trabalho, né? E aí eu fui encontrando o equilíbrio, fui aprendendo a trabalhar com essa questão do marketing, essa questão das realizações e retornos financeiros sem destruição da base da conversa e consegui construir uma história nesse sentido. E a minha vida inteira, né? Com programa de televisão, com apresentação de telejornal, programas aprendendo a trabalhar por trás, antes de eu conseguir ir para o vídeo. Que eu fui cinegrafista, sonoplastia, produção, promoção e com muita dificuldade para o vídeo, porque eu não tinha um padrão de televisão, né? Um cara magricelo, com barbudo, esquisito, estranho, desajeitado, e que você encontrava sempre uma dificuldade de conseguir vencer essa barreira de ir para o vídeo, porque sempre tinha um cara bonito, arrumadinho, e eu na contramão dessa história toda, até que eu passei quase 2 anos emprestando meu braço para a entrevista. Como é que eu emprestava meu braço? Pegava o artista que vinha, chutando aqui, Raul Seixas, vinha fazendo. Aí a câmera ficava no Raul e eu botava o braço e fazia pergunta para o Raul sem aparecer. Aí, Raul, eu nem trazia para mim, eu só precisava da resposta dele. Raul, fulano, quando você responder, olha, começa assim, a minha apresentação de hoje à noite no Teatro Carlos Gomes vai ter isso. Tá bom. Aí o cara respondia. E eu pegava a informação, levava para a edição e o cara editava só as respostas. Não tinha pergunta. E com isso eu ia aprendendo a fazer entrevista. Que não tem escolinha para te ensinar a fazer entrevista, né? E aí eu fui pegando essa manha até que um dia chega Roberto Carlos, num avião chamado Emoções, um avião da VASP, salvo engano, um avião pintado só para ele. E aí o avião ia chegar às 8 horas da manhã, no aeroporto de Vitória. E eu cheguei às 7 e fiquei esperando o Roberto chegar. Eu e o cinegrafista. O Roberto, na verdade, chegou às 4 da tarde. E eu fiquei das 7 da manhã até às 4 da tarde, esperando o Roberto Carlos. Quando deu meio-dia, o cinegrafista que estava de plantão comigo foi substituído por outro. E eu fiquei lá. E tinha uma assessora de comunicação dele, Ivone Cassu, eu me lembro bem o nome dela, que era o braço direito dele com relação com a mídia. E eu fiquei conversando com ela
caí nas graças dela. A gente almoçou junto, lanchou junto, tomou café junto, bom, esperando o Roberto chegar, porque o avião era um avião, não era um avião de carreira, apesar de ser um avião de uma empresa aérea, estava disponível para ele, ele chegou. E aí ela sobe para conversar com ele, já estava uma série de repórteres lá, e radialistas, todo mundo querendo fazer entrevista. E ela desce com a informação, ó, o Roberto só vai dar uma entrevista. E é pro Edu. Nossa. Aí eu, cara, E agora? em 3 minutos, eu tomei a seguinte decisão. Ou eu faço uma reportagem, estou aqui, olhando para a câmera, estou aqui no aeroporto do Roberto, no avião do Roberto, no aeroporto, sei o que, tal. Seu Roberto, e faço as perguntas aparecendo, botando a minha cara no vídeo, ou eu vou esticar meu bracinho mais uma vez, depois de 2 anos tentando uma brecha, e eu resolvi fazer entrevista mostrando a cara e fiz uma matéria completa, de uma forma em que a edição não poderia me cortar. Câmera aberta, pegando os dois, fechando no Roberto no meio da resposta, voltando, sei o que, tal. E aí, de lá, o cinegrafista levou a matéria para a televisão e eu não voltei para a televisão. Eu fui direto para casa. Eu não fui lá. Vamos esperar para ver, né? E aí liguei a televisão em casa e entrou a matéria completa. Eu fechei o telejornal com essa matéria. Nossa. E no dia seguinte eu fui para levar o esporro, né? Não é isso? Aí tinha o Vladimir Godoy, que era o chefe de jornalismo na ocasião, e a Jane Meri, que era a editora do telejornal, me chamaram para conversar, e eu fui para levar esporro. E eu fui contratado. Nossa. Entendeu? Foi um risco que minha cabeça que eu botei na guilhotina e consegui ser contratado em função dessa... E assim é a vida da gente, né? Chega uma certa hora que você tem que arriscar. Depois de 2 anos tentando e fazendo, acontecendo e tendo uma participação quase que diária no telejornal e sem botar cara, eu arrisquei. E dali a minha relação com o vídeo foi acontecendo, eu fui aprendendo a mexer com o vídeo, de comunicar, de produzir, apresentar, e montei emissora de televisão, montei rádios algumas e fui aprendendo a mexer. Mas isso é impressionante porque esse trabalho todo na comunicação, no jornalismo, ele estava ali também paralelo ao seu trabalho como músico, né? Como é que é? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. A música me deu sempre o equilíbrio emocional que eu precisei. Então a música, do modo geral, ouvindo, ou fazendo, ou tocando com os amigos, ou principalmente curtindo a música como radialista, porque chega o disco, você... O que eu consegui lá atrás? Eu consegui, enquanto todo mundo tinha uma emissora com um programador fazendo programação que dava um perfil para a rádio, eu consegui utilizar sempre os meus discos, escolher as minhas músicas. O trabalho do disc jockey era realmente verdadeiro, não era um apresentador em cima de uma programação feita por uma pessoa com extrema competência. Não estou discutindo a competência do programador, estou discutindo que quando você senta e faz a sua programação, que você trabalhou, sei lá, 3 horas em cima de uma programação, escolheu as músicas, viu a sequência, você apresenta com mais gás. Você apresenta aquele produto para o ouvinte com mais força. E isso foi uma coisa que eu consegui legal, um carimbo que eu consegui desde sempre. Não estou dizendo que é por competência, por sorte, porque eu tinha disco para isso. E aí, com isso, eu criei uma marca de forma de apresentar, e para o ouvinte, um diferencial, porque ele tinha uma rádio com a programação que, quando entrava a minha programação, dava uma leve diferenciada. Não é que mudava radicalmente, porque eu não podia não ser inteligente o suficiente para ir na contramão do estilo musical da emissora. Eu ia para o estilo musical da emissora buscando outras músicas. Exemplo, vai tocar um disco do Queen novo. Se está tocando a música A, será que não tem uma segunda música que eu possa tocar aqui, que vai ser a música que em seguida será sucesso e eu estou antecipando? E é essa relação com o ouvinte, esse cara é diferente, esse cara tem uma linha musical diferente. E é isso que me deu um carimbo e que me levou a ser conhecido.
ou também ser um sucesso comercial, que essa é a questão para uma emissora. Hoje nem tanto. Hoje o streaming está diferente, está tudo muito diferente. Mas naquele instante tinha essa relação de você ter autonomia de tocar e ligar para o artista e fazer entrevista com ele, sabe? Me lembro assim, pessoas como Paralamas do Sucesso. Chega um compacto de Vital e Sua Moto. Os meninos que não extremamente desconhecidos, mas no que você ouve o disco, peraí, tem alguma coisa aqui nesses caras que é diferente. Aí você vai atrás. Eu quero lembrar que eu tinha que correr atrás, eu tinha que pegar o telefone, ligar para o departamento de imprensa de uma gravadora em São Paulo, Rio de Janeiro, ligar 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes para o cara entender que eu estava realmente querendo fazer uma entrevista com alguém e que esse alguém atenderia, que marcaria, que, sabe, fazer uma entrevista por telefone ao vivo com fulano, né? Porque também até a questão de gravar era diferente, a estrutura de gravação era mais cara, era mais complicada, nunca ou poucas vezes acontecia na mesma hora que o artista do outro lado da linha estaria disponível, o estúdio está ocupado gravando alguma coisa, então vamos para o ao vivo, que ao vivo é mais fácil para fazer. E com isso eu fui criando um lastro de relacionamento com uma série de artistas que eram procurados no nascedouro das suas carreiras. Pô, quem é esse cara lá do Espírito Santo que me procura? E hoje são amigos, são pessoas que eu tenho uma relação de amizade, né? E que participam de outros projetos que eu faço longe da questão do jornalismo, né? Então, esse risco você tem que correr na sua profissão. Acho que qualquer profissão, né? Mas eu fico imaginando também assim que a rádio, hoje a pessoa entra ali, ela recebe na internet também só o que o algoritmo manda, ela fica ali. E você tinha um trabalho, porque quando você pesquisava ali, ouvia, de também formar as pessoas do diferente, do novo, de não ficar sempre na mesma, né? Porque a rádio acho que tinha isso. Você ligava, às vezes eu ouvia uma música que, caramba, que artista é esse? Eu nunca tinha ouvido, né? Tinha isso também, né? Fundamental esse carimbo do quem é esse cara que está tocando aí? Parece fulano? Aí o cara é fulano, quer dizer, porque o cara é uma música que ele nunca ouviu. Então, coisas estranhas assim, estranhas eu não digo, mas criei um playlist, por exemplo. Playlist, um papel dobrado, com patrocinador bonitinho, que eu fazia 1000 por quinzena e distribuía nas lojas de disco, com as músicas que eram tocadas na rádio. Então, você pegava o playlist e abria lá, música 1, 2, 3, tal. Isso sem gravadora, eu nunca tive muito... Nunca tive debaixo de... Apesar de ter trabalhado com gravadora durante anos. Não, anos. Eu trabalhei na EMI 5 anos, na Ariola 4 anos, na Vela 3 anos, como produtor, fazendo as coisas acontecerem. Mas, como porque se a gente vai conversando, as coisas se confundem muito, porque uma hora você é jornalista, ponto, uma hora você é produtor, daqui a pouco você é um produtor jornalista, e as pessoas costumam dizer, você é multimídia. Não, eu tenho multidívidas. Então, vamos fazer a coisa acontecer, porque você tem que sobreviver, vai aprendendo a fazer isso. Então, essa era, a última grande era do rádio no Brasil, porque a internet matou isso, né? Eu hoje tenho uma rádio em streaming com a Claro Música, uma rádio chamada Rádio Clube Big Beatles, que está no ar pela Claro Música, e que é uma rádio que só toca Beatles, mas interpretados por outros. Não tem nenhuma gravação original. Então você tem grandes astros, vinheta, é rádio normal, bacaninha. Então, grandes astros ou desconhecidos nomes regravando Beatles do mundo inteiro. São quase 11 mil regravações de Beatles. Nossa. Numa emissora em que você... Rádio Clube Big Beatles. Tá? Então, é uma coisa prazerosa. Mas a audiência disso, o retorno disso, por essa questão do streaming, é muito pulverizado, porque hoje o mundo ficou do tamanho de um ovo de codorna, né? Então, eu estou aqui, lançamos agora... Porque é bom explicar, porque em um certo momento, em cima disso, eu fazia os bailes e fazia bailes que tinha um programa de Beatles chamado Clube Big Beatles. Dentro de qualquer produto que eu lançasse, eu tinha um programa de Beatles. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter uma marca minha que me desse prazer. Que me desse prazer de fazer, né?
E o Beatles sempre me deu esse prazer de estudar, de ouvir, de escutar, de ter. Eu tenho dezenas de objetos originais, discos raros, coisas que eu... Aquele documentário que a Disney lançou, Get Back. com aquela qualidade, assim. Que assustador. Aquilo ali, Que assustador. eu assisti, eu também sou apaixonado por Beatles, e aquilo ali dá, assim, como a qualidade, como um trabalho, né? E a gente também fica imaginando, não sei se você fica imaginando, a gente quer ver também o material que não foi, a gente quer ver tudo. Aquilo, o Get Back é impressionante. A gente merece parar tudo e fazer uma conversa sobre isso, né? Mas o que os Beatles me trouxeram foi, naquele momento, antes da banda acontecer, foi uma identidade. Sabe? Eu comecei a perceber que as pessoas falavam assim para mim, eu lá como radialista, poxa, quando eu ouço Beatles eu lembro de você. Opa, isso é legal, cara. Isso é legal. Ah, porque seu programa de rádio é legal. E sabe como surge o programa de rádio? Beatles, Clube Big Beatles. Você tem as rádios, naquele momento, funcionando até às 7 horas da noite. De 7 às 8, a Voz do Brasil. Hoje, a Voz do Brasil ela pode ser usada de forma mais flexível. Mas, naquele instante, a obrigatoriedade de colocar a Voz no Brasil no ar às 7 horas da noite era intocável. Então, você tinha de segunda a sexta, Voz do Brasil. Sábado e domingo não tinha. De segunda a sexta, você tinha o locutor das 7 horas indo embora e o locutor das 8 chegando 5 minutos antes. Aquele período de 7 às 8, a rádio não tinha ninguém. Perfeito? Mas no sábado, o cara das 7 ou tinha que ficar até às 8, ou o cara das 8 tinha que chegar 1 hora mais cedo. E eu chegava para o diretor da rádio e falava assim, posso resolver esse problema seu? Eu faço um programa às 7 às 8 no sábado. Eu faço um programa chamado Clube Big Beatles. Toco Beatles. E aí, se eu faturar, metade meu, metade da rádio. Se você faturar, metade seu, metade da rádio. É metade rádio, metade meu. Tá legal? Daí a gente acertava isso. E eu resolvi o problema dele administrativo e abri uma janela para mim de faturamento e de prazer. E todas as emissoras de rádio que eu passei, eu levei o Clube Big Beatles. Num certo momento, o Clube Big Beatles começou a fazer baile. Em que eu tinha Papagaio, tinha Black Horse, boates em Vitória, em que eu fazia, de Beatles e um cara de Rolling Stones. E a gente... Eu tocava 3, 4 Beatles, ele tocava 3, 4 Stones, eu tocava 3, 4 Beatles, e a gente fazia noite de... os cartazes eram eu de luva de boxe, ele de luva de boxe, quem ganha esse round, não sei o que, tal. E eu fazia... Num certo instante, a música mecânica começa a perder vigor. A música ao vivo começa a ganhar força. Aí eu juntei amigos e formamos uma banda que toca Beatles. Essa banda tem 32 anos. Não, talvez você nem nos seus sonhos mais... Apesar que você sonhou em chegar em cima do elefante, mas o que essa banda, o que esse produto te levou, né, lá fora, o reconhecimento? É inacreditável. É inacreditável porque, primeiro, eu acho que o arrojo de fazer as coisas. Vamos fazer uma banda de Beatles para tocar quinta-feira numa boatezinha chamada Krypton, na Rio Branco, na Praia do Campo. Essa era a ideia. Então, quinta-feira nada se fazia em Vitória. Então, a gente foi fadado e ameaçado do fracasso antes de fazer a primeira coisa, porque quinta-feira não acontecia Vitória. Vitória acontecia sexta e sábado. Aí a gente fez quinta-feira e foi uma loucura. Começava cedo, terminava cedo, não era... E virou um fuzuê. Dali, a gente tocou já de cara com orquestra, foi buscar o maestro para conversar algumas coisas sobre arranjos. Aí o maestro, o Helder Trefzer, já ficou louco e abraçou a ideia, porque tem uma certa harmonia entre a música dos Beatles e a música erudita, e a gente foi dali criando, inventando, fazendo. E aí fomos convidados para tocar em Liverpool pela primeira vez. E a gente já fez 26 anos seguidos em Liverpool, com mais de 300 shows em Liverpool, sendo que 65 shows só dentro do Cavern Club, onde os Beatles tocavam. Onde a gente já faz parte do Hall da Fama da cidade de Liverpool, do festival.
shows em vários lugares. Pessoas importantes já estiveram lá com a gente. Entre eles, a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com 55 músicos, já saíram do Espírito Santo a tocar Beatles com a gente em Liverpool, numa turnê internacional. Gerry Adriani, que faleceu. Andreas Kisser, do Sepultura, 2 vezes. Ivan Lins com a gente lá. E de lá para cá já vieram monstros como o Pete Best, primeiro baterista dos Beatles, já por 2 vezes veio ao Brasil exclusivamente para tocar com o Clube Beatles em Vitória. O cara que foi fundador dos Beatles, sabe? Tony Sheridan, o sujeito que recebeu os Beatles em Hamburgo, foi a primeira gravação dos Beatles, My Bonnie, a primeira gravação oficial dos Beatles, foi debaixo do guarda-chuva do Tony Sheridan, um inglês que morava em Hamburgo, na Alemanha, e ele veio da Alemanha para tocar Beatles com a gente aqui. Sabe? Então, a nossa história de um projeto chamado Sócio de Carteirinha do Clube Beatles, que agora a gente está tentando retomar depois da pandemia, em função do teatro estar na reforma e os patrocinadores precisam ser reagrupados, aquela coisa de que pós-sufoco você tem que... Mas estamos acertando isso. Então, foram 11 anos recebendo mensalmente um artista para cantar Beatles. Um projeto chamado Revolution, na história dos Beatles para criança, só com imagens, com projeções. Então, várias coisas foram criadas e inventadas. Rodamos o mundo, tocamos na Broadway. Sabe que você sair de Vitória para tocar na Broadway, sabe, num hotel que você entra no hotel e tem o Elvis Presley numa fotografia gigantesca no mesmo lugar onde você está sentado, cara. Não é possível. Isso é muito emocionante, entendeu? Então, você tocar na Bélgica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sair para a França, sair para a Alemanha, isso não tem preço. Numa cidade que a tendência é você ficar esmagado por Minas Gerais, exprimido do Rio de Janeiro com a Bahia, entendeu? E é um lugar espetacular, né? E as pessoas têm muito carinho com o trabalho que a gente faz. Tá, agora, ano que vem, estamos com viagem, não vou dizer que está marcada, porque mas projetada para voltar para Liverpool, fazer Bélgica, fazer New Orleans, nos Estados Unidos, no festival que tem lá, e fazer um outro festival da Flórida. Quer dizer, lançamos um disco chamado Clube Beatles e Seus Sócios. Um disco que ficou 10 anos para ser feito, lançado agora no término da pandemia. 10 anos para fazer um disco. Com Andreas Kisser, do Sepultura, Bruno Gouveia, do Biquíni, eu vou esquecer gente, Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, Evandro Mesquita, da Blitz, Armandinho Macedo, da Cor do Som, Flávio Venturini, Gerry Adriani, a última gravação do Gerry Adriani, gravação com Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, com Tony Sheridan, que lançou os Beatles no mundo do disco, com Zé Renato, ex-Boca Livre, com Edgar Escandurra, do Ira, todo mundo participando de um disco de uma banda do Espírito Santo. Disco de estúdio. Sabe, isso aí. Aí a gente bota no stream, que está em todos os streams, lançamos ele fisicamente no Japão e na Inglaterra. Sabe, que agora está sendo projetado para ser lançado em vinil também, né, que existe uma retomada do vinil. Então, é possível se fazer coisas bem feitas? Lógico que é possível. Mas aí precisa ter uma boa dosagem de sorte e muito tesão para fazer as coisas, né? Porque as barreiras precisam ser quebradas, né? Então, não precisa ir muito longe. Eu dirigia a Record News. Dirigindo a Record News numa semana que a gente ia fazer o primeiro debate da emissora. Então, eu estava pendurado, fazendo cenografia, acertando luz, acertando tudo, ensaiando com Carlos Torino. Carlos Torino, que ia fazer ia ser o mediador, o Torino ia ser o mediador do debate, foi o mediador do debate. O telefone toca, um cara chamado Flávio Salles me chamando para dirigir um show de Paul McCartney em Vitória, no Espírito Santo, no caso, em Cariacica. E aí eu vou almoçar com o cara, uma semana depois, me desligo da televisão, peço demissão para cuidar de Paul McCartney e fazer um show impecável. Assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. Não, além de vários... Show histórico, assim. Histórico. Tá ali, vai entrar, as pessoas vão conversar, vão falar, vão ter... muita gente que não teve oportunidade, né, de... E
E aqui, no Espírito Santo? Aqui. Sem nenhuma... Rapaz, impressionante. Assim, não teve um registro policial durante o show. Assim, ninguém foi assaltado, ninguém foi roubado, não teve carro arrombado, não foi tudo perfeito. McCartney foi perfeito, entendeu? Deu, lógico, o trabalho de um astro internacional. A gente trabalhou arduamente durante 4 meses para que nada desse errado. E nada deu errado, sabe? Mas teve peripécias no meio do caminho, tivemos várias dificuldades ali no meio do caminho. O show quase não aconteceu. Como é que foi isso, assim? Primeiro, é bom lembrar como acontece esse show para o Brasil, para a Vitória. O responsável pelo show fechou São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Aí, a presidente lá, a Kircher, deu uma ordem, baixou um decreto de que dólar não sairia da Argentina. Se dólar não sai da Argentina, como é que se paga um artista internacional? Você tem que... Aí o show caiu na Argentina. Ao cair o show da Argentina, nós estávamos fazendo o Roger Hodgson do Supertramp. O show dele, salvo engano, foi numa segunda-feira. Salvo engano, foi assim, casa cheia, tudo cheio, tal. E o responsável pela vinda do Roger Hodgson no Brasil era o mesmo responsável pela vinda do Paul McCartney. E ele, vendo o sucesso do Roger Hodgson, virou para o Flávio Salles e perguntou se ele tinha peito de encarar o McCartney. E ele viabilizou financeiramente o projeto e aí caiu no colo da gente o Paul McCartney. Mas, junto com o Paul McCartney, a responsabilidade de se fazer alguma coisa certa, né? O Kleber Andrade, o estádio de futebol, não tinha terminado ainda. Então, fizemos algumas vistorias no Kleber Andrade. Nos juntamos com o governador da época para conversar, explicar para ele o que estava acontecendo e que a gente precisava que o Kleber Andrade tivesse a mínima condição para ser utilizado como show do Paul McCartney. Ele tinha já os recursos já alotados para o Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de fazer aquela coisa andar rápido. Tinha outras coisas para fazer. Mas tinha uma grana, então amarrou, apertou e botou o Kleber Andrade nas mínimas condições para que a gente pudesse fazer o show. E botou todo o staff dele à disposição para que a gente pudesse realizar. Até porque eu me lembro claramente que numa reunião com todo mundo, eu contei a seguinte história, a fábula, né? Olha, o meu carro pode furar o pneu na Reta da Penha. O seu carro pode furar o pneu na Reta da Penha. O carro do governador pode furar o pneu na Reta da Penha. Mas se o carro onde estiver Paul McCartney furar o pneu na Reta da Penha, isso é notícia em Tóquio. E o que é banal se torna numa propaganda negativa. Então, nem o mais simplório pneu pode furar. Nada pode dar errado. E esse espírito foi tomando conta das pessoas, o pessoal do serviço de mobilidade urbana, o pessoal da segurança pública, todo mundo trabalhando, e foi uma loucura aquilo, né? E tivemos passagens malucas, como o avião do Paul McCartney, com a carga, um avião de carga, né? Não é dele, mas um avião de carga. A pista na antigo aeroporto de Vitória recebia bacaninha, baixava tudo, mas na hora de subir, a projeção é que o avião não tinha pista suficiente para ter impulso para subir. Então o avião desceria, mas não subiria. Então o avião não pode descer em Vitória. O avião não descer em Vitória é você botar o avião para descer em São Paulo, Belo Horizonte, que aumenta o custo. Isso. Então, rapaz, logística aí nós conseguimos que descesse no Rio de Janeiro. Naquela semana que a gente entregou o projeto, houve um grande assalto no aeroporto do Rio de Janeiro, cinematográfico, que roubaram joias, entraram nos depósitos, uma coisa assim de cinema, coisa de filme. Aí os ingleses, Rio de Janeiro não, tem que ser São Paulo. Aí aumenta o custo. E a gente foi tentando depois, que o Paul McCartney viesse direto. Eu só vou dar uma passagem rápida da importância de um artista desse que a gente não tem noção. Então, qual era a minha intenção? Era que o Paul McCartney ele estava fazendo turnê nos Estados Unidos, que ele saísse dos Estados Unidos diretamente para Vitória.
Mas meses antes, o Brasil teve a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, acho que era a Copa do Mundo ou a Copa da Confederação? Acho que era a Copa do Mundo. E aí o Camarões ficou no Espírito Santo. Foi. E a Austrália ficou no Espírito Santo. E essas duas delegações não foram autorizadas de embarcar direto em Vitória por falta de aduaneira, e que eles tinham que embarcar em São Paulo, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro e vir para cá num voo de carreira. Então eu tinha essa informação, mas eu tinha a necessidade, achava importante ele descer aqui, porque a parada no Rio de Janeiro representava R$120 mil a mais no projeto, porque era um andar inteiro do hotel, mais gasolina do avião e mais hangar para botar o avião. Mais alimentação para todo mundo, sim, mais segurança para todo mundo. Então. Dava R$120 mil a mais no desenho da gente. Então vamos evitar os R$120 mil a mais, trazendo o cara. E a gente não conseguia. Ligando para senador da República, capixabas, tentando, nada. Num certo dia, estávamos sentados juntos e esse empresário do McCartney recebe uma ligação de Brasília, do produtor de Brasília, o Edu de Brasília, dizendo que a Dilma tinha pedido, então, a presidente, que arrumasse uma forma da filha dela conhecer o McCartney. Aí o cara, não, a gente vê isso depois, mas é possível sim, mas estou aqui resolvendo os pepinos aqui, o que houve? Ela falou, cara, aí pode dar um gancho, será que a gente não consegue? Aí arrumamos uma pessoa, interlocutor desse processo, e conseguimos a autorização que o McCartney saísse de Nova York diretamente para Vitória. No Espírito Santo só entraram 2 pessoas diretas, Vasco Fernando Coutinho e Paul McCartney. O resto tudo passou pela... Teve que passar pela cara, e ele veio direto. Isso foi uma vitória para a gente, porque... mostrou o nível de comprometimento. E para a gente também. Para a gente é mais prático, é mais fácil, entendeu? Aí ele chegou, pediu um piano no quarto, sabe? Aquela coisa de desmontar um piano e entrar com esse piano num elevador de hotel e que é menor do que essa mesa, o elevador de hotel, cabem 4 pessoas, né? Então, e queria um piano de cauda ainda. Não, eu não pedi um piano. O piano foi desmontado, entrou em cima do elevador e foi por fora do elevador, botamos um piano no quarto. Mas estava lá. Ao mesmo tempo, o que aconteceu nessa troca de informações? Vai para cá, vai para lá. Eu pedi para que... numa das trocas, eu recebi, sem querer, em vez de estar oculto, veio o e-mail pessoal do McCartney. É um sinal aí. Aí eu comecei a usar o e-mail, assim, botava o e-mail na ida, e recebi o e-mail na volta, daqui a pouco o e-mail dele deixou de estar no oculto de lá para cá, já estava no... E aí fui trocando figurinhas e aí montamos promoções de telespectadores indo para o backstage para conhecer o McCartney. Ele deu entrevista para o jornal A Tribuna pelo telefone, ele deu entrevista para a CBN pelo telefone, quer dizer, uma disposição de trabalhar muito em função daquela atmosfera positiva que a gente foi construindo. Então, a gente vai aprendendo, cara, sabe? E que as pessoas não são tão complicadas, que não são tão difíceis, mas que são exigentes porque é um grande astro, né? É impressionante, a pessoa ainda ter alguma dúvida porque havia essa necessidade, é porque precisa conhecer um pouco mais de história, no mínimo, né? Porque você tem no mínimo assim, a logística de levar, igual você falou, de trazer, depois como é que sai do hotel, vai até lá e volta, e tem que devolver da melhor forma possível, assim, todo o trabalho, não era só a pré e durante, a pós-produção também. 400 seguranças dentro do estádio. Por aí você vê a qualidade do produto. 400 seguranças dentro do estádio. Nossa. Porque o estádio era da nossa responsabilidade, fora do estádio. E a gente foi obrigado se quer fazer, 400. E não tem 400 qualificados, assim. Tem um grande grupo. Nós tínhamos que juntar duas empresas. Duas empresas que não se falavam. Eu me lembro claramente que eu fui almoçar com eles sem avisá-los. Olha, e um tava... Quando um viu o outro... O cara foi levantando para ir embora. Eu peguei o cara pelo braço. Se eu fosse você,
ouvir o que eu vou falar, porque senão você pode perder muito dinheiro. Aí sentaram os dois, que são adversários, duas empresas adversárias de segurança. Imagina que não são pessoas fáceis para conversar, Sim. são pessoas com pouco pavio. Aí a conversa foi o seguinte, ó, você tem metade dos seguranças que eu preciso, você tem metade dos seguranças que eu preciso. Nós vamos fazer o Paul McCartney. Vocês podem se juntar. E a gente tem um número suficiente. E agora, se você não se juntar, eu vou ter que trazer 250 seguranças de Belo Horizonte. De uma empresa que está lá. Está aqui o nome da empresa, tá aqui, o custo está aqui levantado, está tudo certinho. Se eu trouxer 250 seguranças de Belo Horizonte, o que essa empresa vai pensar? Poxa, tem um mercado aberto no Espírito Santo, porque eles não têm pessoas treinadas e capacitadas para fazer segurança. Vão para lá. Vou para lá. Então, vocês estarão dando oportunidade que uma empresa de outro estado entre no Espírito Santo, porque vocês não se falam. Vocês não precisam se falar. Eu só preciso que você trabalhe com ele e ele trabalhe com você. Vocês vão pensando aí, porque eu vou ali fazer meu prato. E deixei os dois sozinhos na mesa. Quando eu voltei, estava resolvido. Mas, cara, você tem que fazer essas doideiras. Dali eu podia ter criado uma briga no restaurante. Né? Podia ter acabado com as duas empresas. Não, e comigo também. Eu quebrar a mesa, porque os caras são adversários ferrenhos. E que conversaram ali, acertaram, perceberam que se não existisse um equilíbrio, eles perderiam a oportunidade. Além de ganhar dinheiro, estariam dando chance de entrar alguém no mercado. Não, dá um livro, só das histórias que você está contando, da vinda para ele aqui, né? Dá um documentário, dá uma história, porque não só isso, né, dos bastidores, mas história das pessoas, de famílias que puderam, gerações que foram juntas assistir. Não, eu fui com a minha mulher. Eu já fui, até então, eu já tinha visto uns 19 shows do Paul McCartney por aí. Por aí. E eu nunca tive chance, por uma questão financeira, de ir com a minha mulher. Se eu vou ver um show do McCartney em São Paulo, tem um custo que sozinho... E a outra coisa, assim, sozinho eu faço miséria, né? Eu entro mais cedo, eu acordo mais cedo, eu vou para a fila, vou para o backstage, vejo o show na House Mix, conheço um, conheço o outro. Quando você tem alguém do seu lado, independente que é a sua mulher, ou seu irmão, ou seu filho, você tem sempre que carregar uma outra pessoa. Além disso, da dificuldade de abertura de espaço, a questão financeira. Você vai ver um show deles. Eu fui barrado em shows, barrado assim, de quase entrar no backstage e ser barrado. Né? E tem uma passagem muito interessante, que o último cara que me barrou foi o segurança pessoal dele em Nova York. Eu fui ver um show e ele me barrou. E, de repente, eu era o chefe do cara que tinha me barrado. 2 anos depois, 3 anos depois, eu era o chefe do cara. Eu contei pro cara, olha, lá em Nova York, no lugar tal, tantas horas e tantos minutos, eu fui entrando, estava com crachá aqui, faltava um A, porque tem A. Eu só tinha um crachá AA. Onde eu queria entrar, precisava dos 3 Azinhos. E você me barrou. Agora eu sou o chefe, quem manda aqui sou eu. Aí o cara riu, morreu de rir. Né? Mas essas coisas acontecem porque você está presente, porque você está com vontade de fazer. Não é porque você é beneficiado por A ou B, por sorte às vezes, entendeu? Sorte, você tem que ter... Nessa questão de produção de shows, você precisa pensar em todas as dificuldades, desenhar todos os problemas, antecipar todas as questões e contar com muita sorte. Mas é isso, as histórias, você estava ali, você teve a oportunidade de ver com a sua esposa o show. Eu nunca tinha visto com ela. Entendeu? Aí, por exemplo, eu fui lá para trás, no backstage, botei os músicos, botei os telespectadores da TV Gazeta com Paul McCartney. Aí tinha uma dificuldade, porque ele não queria receber político nenhum. E, ao mesmo tempo, eu virei para o empresário dele e disse, olha, você sabe o quanto nós preparamos aqui, eu preciso que ele receba o prefeito de Cariacica, o prefeito de Vitória e o governador do estado. Porque essas pessoas me ajudaram a viabilizar esse processo. Aí a pergunta foi muito delicada. Eles são corruptos? Foi a única pergunta que o cara falou, não, olha, governador... Não tenho essa informação do governador, não tenho essa informação do prefeito.
Então pode trazer, eu confio em você. Nossa. Aí eu fui atrás do prefeito, só encontrei o prefeito de Vitória, não encontrei o prefeito de Cariacica, encontrei o governador, botamos lá atrás. Então, ali ele tinha recebido a informação sobre a banda, o Paul McCartney. Me disse aqui que você faz parte de uma banda, toca Beatles, que vai a Liverpool. Eu já fui lá 20 vezes. Pô, você já foi a Liverpool mais do que eu. Onde é que está a banda? Não, as pessoas estão aí fora. Só tinham 33 mil pagantes. Posso conhecê-los? Rapaz, eu olhei para o relógio, faltavam 25 minutos para o horário do show. E eu saí atrás dos meus. Eu tinha uma noção onde eles estavam, porque eu tinha dado os ingressos. Aí recolhi os meninos e a gente foi conversar com o Paul McCartney, fazer um sonzinho com ele. Fizemos um som, assim, 10 minutinhos, 5 minutos juntos, brincando. Como é que é isso? Cara, para você que lá traz tudo 9 anos. E ele com anos. respeito, com carinho. Aí chamei minha mulher também, estávamos lá, vieram 2 caras, vieram vários amigos, mas 2 amigos em especial, João Baroni dos Paralamas, que queria conhecer o baterista do Paul McCartney, e veio o Carlos Coelho do Biquíni, aí eu levei os 2 lá para os 3, porque minha mulher foi junto, para o backstage credencial, ficaram lá por trás. Foi muito legal. Agora, para mim, foi o máximo, né, cara? Você vê a construção de um projeto a partir do papel, a partir do momento. Eu estou com um show do telefone. Vamos fazer? E o cara ir embora, numa semana que choveu muito no Espírito Santo, que teve até morte no interior, e que a gente estava preparado para o pior cenário possível, tudo coberto de plástico. E na hora que ele subiu no palco, uma lua cheia apareceu, e ele fez um show impecável debaixo de uma lua sem um pingo de água. Para 33 mil pagantes, mas tantos de... tem uma passagem muito doida naquele show ali, foi quando ele 2 dias antes pediu que 20 cegos fossem ao show. 20 cegos? Vai falar com cego? Não. Só queria que eles compareçam ao show. Aí as pessoas não têm noção da logística do que seja isso. Exemplo, 20 cegos são 20 acompanhantes. Perfeito? Familiares, porque são pelo menos 5 seguranças, 2 micro-ônibus, alimentação para 50 pessoas, área reservada para 50 pessoas. Aí eu saí correndo, fui até o Instituto Braille ali na Beira-Mar, e expliquei para a moça do Instituto Braille, eu estou aqui por isso, a mulher nem acreditou. Aí pegou uma lista lá, a gente começou no telefone. Quem quer ver Paul McCartney? Eu ligando no telefone, ligando para as pessoas, falando com as pessoas e já acertando, pegando o nome, CPF do deficiente visual, do acompanhante, marcando o horário aqui no Instituto Braille, tantas horas, tantos minutos depois de amanhã. Aí saio de lá, atravesso a rua, vou até a prefeitura, porque eu não tinha como levar essas 40 pessoas. Aí eu fui até a assessoria de comunicação do prefeito. Olha, aconteceu isso. Você teria, por acaso, 2 micro-ônibus para me fornecer, para eu levar até lá? Tenho 2 micro-ônibus para fornecer. Está ótimo, resolvi, está tudo. Deixei uma pessoa cuidando disso e fui resolver outros pepinos. Não foi tão ágil assim, mas no dia do show, eu estou com o radinho. Edu, os cegos estão chegando. Eu sei que hoje em dia falar cego, os deficientes auditivos, mas os cegos visuais, os cegos estão chegando. Aí eu fui para a parte onde a gente vê naquelas imagens de os ônibus entram e sobem, os jogadores descem. Eu fui para aquela área lá em cima no estádio Kleber Andrade, esperando a chegada. Aí estou ouvindo a subida dos ônibus e eu ouvindo um ônibus batendo. Eu falei, não é possível que a Margot lá tenha me entregue 2 ônibus caindo aos pedaços, não estão conseguindo nem subir a ladeira. Não, ônibus novinhos. É que os cegos estavam batendo na lataria do ônibus, pelo lado de fora. Pô, cadê você? Eu vim aqui só para te ver.
Cara, uma energia dessas pessoas que você não tem noção como elas contaminaram toda uma equipe. Porque a gente começou a falar um com o outro. Pô, você viu a energia dos cegos? Que coisa legal, bacana. Pô, e a gente que estava morto de trabalhar 4 meses, deu um gás pra gente, cara. Foi um negócio... Quando eu... Voltando do backstage, momentos antes do show do McCartney, minha mulher desceu, o governador foi embora, todo mundo embora, tal, e eu fiquei lá esperando o show começar atrás do palco. Ele pegou o contrabaixo dele, quando abriu o case, eu fiquei doido para botar a mão no baixo, não sou doido. Ele dá 3, 4, 5 passos para trás e pergunta: onde estão os cegos? Aí eu abro a cortina assim, uma lateral, com uma lona, um tanto assim, tá vendo aquela área? Estão ali. Muito obrigado. E começou o show. Nossa. O que para você é uma chatice, que foi uma loucura arrumar, viabilizar isso, estava na cabeça do cara como algo que fazia parte do que ele estava pedindo. Cara, essas coisas são impressionantes. É impressionante, assim. Quando o avião saiu de Nova York para o Brasil, tocou o meu celular. Por que eu sei que o avião estava saindo de Nova York? Porque no meu celular entrou uma foto do passaporte de Sir James Paul McCartney, a foto do passaporte, com um recado do FBI dizendo o seguinte: Sir Paul, agora é de vocês. O FBI. FBI. Eu não estou falando nada FBI. O cara... É sua responsabilidade. É de minha responsabilidade. Minha, da equipe brasileira. E aí esse é o nível de Nessa hora dá um... Rapaz, eu já não dormia. Eu não via minha família, cara. Sabe? É uma doideira. Pra você ter uma ideia, nos últimos dias, eu peguei e consegui um quarto no hotel onde eu estava e botei a família no quarto. Para poder ver. Para poder dormir 2 noites com eles. Porque eu já não... Minha filha acordava, ela estava dormindo, se ela estava acordada, não conseguia ver ninguém. Mas é extremamente gratificante. Agora, isso é porque você gosta, tá? As coisas não podem ser feitas por obrigação ou pelo dinheiro, ponto final. É feita por obrigação, também é feita por dinheiro. Ninguém está aqui para não ganhar dinheiro. Não é isso. Mas existe o diferencial quando você está armado emocionalmente e quando você está armado financeiramente só. As coisas às vezes não se encaixam, talvez porque o cara esteja num caminho financeiro e não num caminho afetivo. E acho que vale para você aqui, vale para a rapaziada da área técnica, vale para qualquer pessoa em casa. Porque aqui qual é o dinheiro que você ganha? Qual é o prazer que você tem? O que você está realizando aqui? Onde você vai chegar com isso? Pô, essa onda de podcast acaba daqui a pouco, tem mais tempo, tem mais vida, mas se você está fazendo porque o seu coração está te mandando fazer, pode ser que dê certo, cara. Pode ser que dê certo, como pode não dar certo. É importante a gente deixar de lado algumas coisas, porque a gente aprendeu isso nos últimos anos, que o vital é o dinheiro, o fundamental é a audiência, e não é assim. Eu sou um cara criado debaixo do guarda-chuva da audiência em comunicação, tanto como comunicador como gestor, né? Porque as emissoras que eu dirigi, que eu montei, as equipes que eu coordenei, todas eram... Conseguiam alinhar o comercial com a audiência. Não, mas a pressão era muito grande de audiência. A competição das emissoras de rádio era muito forte. A competição das emissoras de televisão era muito poderosa, certo? E que você sabia onde você estava errando, onde você estava acertando, mas que tinha toda uma pressão financeira comercial em cima. Tá? Eu fui criado debaixo desse guarda-chuva da pressão qualitativa, quantitativa, sabe? Pesquisas em que apontam que você tem credibilidade no que você faz, pesquisas que apontam que além da credibilidade você tem audiência, essa audiência te gera
poder comercial junto ao departamento comercial que vende o seu produto, que preenche todos os breaks comerciais e você se torna uma pessoa importante para aquele mecanismo da emissora. Que não, muitas vezes, representa que você está ganhando mais por isso. Mas o seu emprego está garantido por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque você tem contratos ali de 6 meses, 8 meses, até de 10 meses, em que esses contratos foram fechados em cima do trabalho que você executa naquela emissora. Foi assim com os telejornais, foi assim com o Jogo Aberto, um programa que eu fiquei, sei lá, 12 anos apresentando na TV Gazeta, antes dos telejornais, programas de 22 minutos diário, durante 10, 12 anos, cara, em que não tinha TP, e que era eu, uma apresentadora, depois eu fiquei sozinho, eu, um apresentador e um produtor para segurar 22 minutos, a estrutura micro, e com um monte de gente importante passando e tendo a obrigatoriedade de passar naquele horário, porque aquele horário dava audiência devida e necessária para a pessoa ter visibilidade, para encher um estádio, para a sua peça de teatro ser um sucesso, para a sua palestra ser ou mesmo ser reconhecido como um grande diretor de alguma empresa. Então, era um programa que me deu muito prazer de fazer, porque era livre, sabe? O que eu digo livre? Não tinha muita encheção de saco. Tem passagens malucas no programa, né? Me lembro de uma programa ao vivo, cara. Ao vivo. Então, me lembro assim, vou entrevistar o Netinho da Bahia. Me lembro dessa passagem como se fosse hoje. Netinho, que se tornou uma pessoa... Não é meu amigo, mas eu tenho um carinho por ele, eu acho que ele tem por mim também. Aí o Netinho, vamos contactar Netinho. Olha, precisa mandar um fax para a gravadora. Manda. Precisa mandar outro para o escritório. Manda. Então tá fechado, tá fechado. Então, Netinho, dia tal. Então, olha, você vai lá para a produção, pega o carro da emissora, vai para o aeroporto e traz com o Netinho. Daqui a pouco o cara da emissora liga dizendo que o Netinho resolveu parar no hotel. Daqui a pouco o produtor liga dizendo que o Netinho disse que não vai. Só que você tem um produto para entrar no ar daqui a 15 minutos, 20 minutos, ao vivo, cara. 22 minutos pela frente que eu estou ao vivo, que a atração é o Netinho, que já está no hotel. Aí você começa a pressionar as pessoas. Mas, cara, tem que vir, cara, tem que vir, porque senão tem que vir, porque como é que eu vou segurar? Eu tenho 22 minutos pela frente. Aí chega uma hora que você tem que ser o tiro entre os olhos. Olha, meu amigo, eu tenho 22 minutos pela frente, uma relativa audiência, e o Netinho tem um show agora, hoje, à noite, 9 horas da noite, na Arena Vitória. E eu posso passar 20 minutos falando mal do Netinho. Não faria isso. Mas era a única arma que eu tinha. E o Netinho chegou. Aí, quando ele entra, o programa já está no ao vivo. Eu já estou ao vivo. A porta abre, ele entra. Aí eu olho o Netinho. Quando eu olho, a mão dele está toda destruída, com fios, cabo. Ele tinha levado um tombo e estava com a mão arrebentada. Netinho, vem cá, senta aqui, me perdoe. Abraçamos um ao outro. Mas, bicho, eu entendo, mas eu não sabia que você estava assim. E gerou a entrevista maravilhosamente bem. Então, é uma tensão. Aí eu tenho uma outra passagem também, se você me permitir contar. Doutor Silvana. Doutor Silvana e companhia, estourada. Vai lá, mamãe. Seu cara. Aí era Doutor Silvana, do lado de cá do estúdio. Dali, o lado de cá, um grupo chamado Pó de Anjo, um grupo local que fazia sucesso naquele momento, um pop rock do Espírito Santo. Era uma sexta-feira. E o Pó de Anjo à esquerda, Dr. Silvana, e o Dr. Silvana chega ele, uma pessoa de presença corporal significativa, trazendo um outro grupo com ele. Já começou a ficar ruim, porque espaço físico. Mas não tem espaço. Aperta aqui, espreme de lá, aperta aqui, espreme de lá. Então ficou o Dr. Silvana e do lado dele e atrás dele um grupo que estava com ele, um outro grupo, que faria parte do show dele, mas que a gente não tinha sido avisado. Isso tudo destrói qualquer produção. Mas o programa tem que entrar no ar. Pó de Anjo passou o som, era sexta-feira musical. E ele começa a passar o som e começa a cantar uma música que o refrão falava alguma coisa, eu não me lembro, mas foi que lambi seu lambi seu CU, lambi...
explicitamente. E eu achei que ele estivesse brincando. Silvana, olha só. Não, eu vou cantar essa música. Mas, Nossa. cara, pensa bem, se coloca no meu lugar. A televisão, o dono da empresa é um careta. A família Lindenberg é toda careta. Televisão meio-dia. Você que. Não, mas o Mamonas Assassinas canta coisa pior. Mas não é. Cara, rapaz, e o tempo passando, eu olhando o relógio, faltando 5 minutos para o programa entrar no ar. E ele insistindo em cantar uma música que eu sabia que o refrão falava em coisas que me trariam um prejuízo profissional gigantesco e moral gigantesco. Eu falei assim, não, fazer o seguinte. Aí eu olhei para o Geraldo Brunoro, que era um cinegrafista, um boxer, aqueles tipos boxer italiano, sabe, aquele gigantesco. Olhei para ele e falei assim, companheiro, deixa a gente, pode sair. Rapaz, o cara levantou, queria me bater. Não quebra o microfone não, por favor, sai. Sai. E aí ele saiu do estúdio, puto da vida. E eu fiz um programa que era de 22 minutos, que daria 12 para um, 12 para o outro, ou 11 para um, 11 para o outro, 18 para 8 para... Fiz todo com pó de anjo. Esse dia o pó de anjo se deu bem. Se deu bem. E aí eu fui ao dono da empresa às 2 horas da tarde, sentei com o Carrier. Carrier, aconteceu isso. Quer dizer, por minha sorte, eu perguntei, ele cantou, ele insistiu e eu percebi. Mas o que acontece a partir de então? Ele podia ter dito que cantaria Garota de Ipanema, chegasse lá na hora e cantava isso aqui e me arrebentava. Então, pedi para que, a partir daquele dia, a sexta musical fosse gravada e começou a ser gravada às 9 horas para entrar no ar 20 para o meio-dia. Então, anos depois, eu fui fazer uma apresentação de um evento no Hotel Meridian, do Rio de Janeiro. Tinha uma banda tocando lá e o baterista da banda veio para mim e falou assim, você é do Espírito Santo. Eu falei, pô, tô famoso pra caramba. Chegou aqui. É que eu estava no estúdio no dia que você botou o doutor Silvana para fora. Ixi. Aí eu falei, o cara vai brigar. Não, me perdoa, meu. Não, você estava corretíssimo, funcionou, não sei o quê. Eu entendo, foi um momento desagradável, eu queria pedir desculpa. Aí eu percebi, naquele dia, isso 2, 3 anos depois, que eu não estava errado. Que aquele foi um momento ruim do cara. Ele também depois refletiu e viu que... Talvez refletiu Então, o ao vivo, cara... É muito bom. Sabe? O ao vivo é muito caloroso, né? Me lembro de Raul Seixas no programa de rádio. Assim. Aí eu tinha uma certa ligação com uma pessoa chamada Sérgio Sampaio, Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Cachoeira de Itapemirim, que era muito amigo do Raul. Aí eles que me apresentam, o Sérgio me apresentou o Raul e a gente foi almoçar juntos, ficamos juntos. Eu falei, Raul, vai fazer meu programa comigo, cara? Um programa de rádio, na Rádio Gazeta, de 4 às 7, você toca o que você quiser. Pô, posso tocar o que eu quiser? Pô, legal. Aí ficou marcado que ele iria no programa e que ele poderia tocar o que ele quisesse. Eu anunciei porque ele chegou 4 para as 7 da noite, a Voz do Brasil era... Ele ficou 4 minutos no ar. Foi o momento mais frustrante da minha vida. Se você ter Raul Seixas por 4 minutos, quando você pensou em ter 3 horas. Então, essas coisas que acontecem do ao vivo, cara. A magia da comunicação, né? Edu, quero agradecer muito a sua participação. Aqui é uma honra, assim, para mim, para quem gosta de música, gosta de comunicação, ter você ali como referência, uma pessoa que transforma. Enfim, ter esse contato aqui para mim, assim, foi um privilégio enorme. Agradecer muito. Que isso, eu fico honrado. E, assim, tenho assistido você, tenho visto, observado sua vontade de fazer bem feito, os seus convidados, o espaço. Então, para mim, estar aqui é uma honra, meu amigo. E você é um convidado que eu quero trazer mais vezes, que a gente possa... Você tem um tema sobre tal, vamos falar. Para mim, assim, vai ser sempre uma alegria enorme ter você aqui. E também deixar aí o microfone à vontade para os seus próximos projetos, coisas que você tem. Eu queria pedir uma coisa que eu fui descobrindo agora na pandemia, que são as redes sociais da forma bem feita. Porque as redes sociais trazem para a gente sempre aquela história do invasivo, do destrutivo, da maldade. Mas durante a pandemia,
eu me vi muito trancafiado dentro de casa. Isso foi muito ruim. E aí eu comecei a fazer live. Fiz 260 lives com grandes nomes da música durante a pandemia, todo dia às 6 horas da tarde. E a minha visibilidade aumentou de uma forma estúpida em função disso, em termos de rede social, né? Então, eu vou pedir para que as pessoas acompanhem, porque a gente vai aprendendo a fazer. E eu apresento toda semana um videozinho de 1 minuto, contando a história dos Beatles, que eu vejo as pessoas contando a história dos Beatles com um tempo muito grande, sabe? Então, eu tenho o desafio de contar um capítulo em 1 minuto, que é um bom exercício. Eu queria que as pessoas acompanhassem. Então, @Clube Big Beatles Oficial. Se puder acompanhar a gente, seria legal. E não deixar de te acompanhar sempre, porque, como eu disse, o teu trabalho é fundamental para que a gente possa, no Espírito Santo, poder marcar as pessoas, sabe? É engraçado isso, como, às vezes, o santo de casa não faz milagre, né? Então, uma pessoa que abre um espaço como você está abrindo, como a equipe está abrindo, é fundamental para que a gente possa deixar registrado algumas histórias e contar outras e chamar as pessoas para os novos projetos. Ano que vem temos Clube Big Beatles na Inglaterra, na Bélgica, nos Estados Unidos, voltando com o projeto Sócio de Carteirinha. Então, contando com as pessoas e contando com o seu apoio. Sempre, sempre. Vou deixar linkado aqui as redes sociais para você já curtir, compartilhar do Clube Big Beatles, do Edu. Vai ser uma honra. Enfim, você que gosta de boa música, boa história, já curte, se inscreve também no nosso canal para acompanhar esses bate-papos e outros bate-papos incríveis também. Até a próxima. Tchau.